Boa noite, povo de Deus. Nós estamos extremamente felizes em estarmos aqui com vocês nesse domingo. Agradecemos ao pastor pelo convite, agradecemos aos líderes da igreja. Também estou muito feliz por rever alguns amigos, principalmente a Jaque e o pastor Herber, que são amigos do coração, minha melhor amiga. A gente morou juntas durante praticamente... E o Samuelzinho, claro, dá tchau, Samuelzinho. Nós moramos juntas no internato durante quase 8 anos, né, da nossa vida. Então é uma amizade que a gente carrega para sempre. Quase irmãs de mães separadas. Mas é sempre muito bom estarmos reunidos, o povo de Deus, né? O Jonatas e eu, a gente viaja praticamente todo fim de semana para algum lugar diferente no Brasil. E aí a gente costuma dizer que a gente sempre se sente amparado. A gente sempre se sente abraçado. Aonde quer que a gente vá, a gente conhece uma nova parte da nossa família. Da família de Deus, não é mesmo? Eu gostaria de te convidar a fazer uma pequena reflexão para a gente começar essa semana de uma das minhas histórias preferidas. Se encontra no livro de Daniel. É uma história muito conhecida de todos vocês. O livro de Daniel, para mim, traz lições preciosíssimas e eu gostaria de compartilhar 3 lições muito simples com vocês nessa noite e me atentar principalmente a algo que tem chamado muito a nossa atenção, o Jonatas e a minha atenção, nos últimos anos. A palavra de Deus nos diz a partir do capítulo 1 de Daniel, do versículo 1, e eu leio junto com você. Versículo 1, Daniel, capítulo 1. No 3º ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também de famílias nobres. Todos eles deveriam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, deveriam ser inteligentes, instruídos e capazes de servir no palácio. Faço uma pausa na leitura aqui. Nesses versículos que nós acabamos de ler, a Bíblia nos conta que no 3º ano do reinado de Joaquim, Deus permitiu que o povo de Israel sofresse um ataque de Nabucodonosor. E quando sofreram esse ataque, é interessante que a palavra de Deus nos diz que alguns jovens foram selecionados para serem levados como servos do rei Nabucodonosor. A gente não sabe exatamente quantos jovens foram, quantas pessoas foram levados em cativeiro, mas o interessante é que alguns desses jovens decidem se destacar. Daniel e seus amigos. Eu disse que vocês conheciam bem a história, vocês sabem bem os detalhes dessa história. E algo me chama muito a atenção na mesma. A partir do momento que esses jovens chegam na corte do maior monarca daquela época, eles não se intimidam. Eles chegam prestes a causar uma primeira boa impressão. Recebem aquele farto banquete do rei e decidem não se contaminar. Aqueles jovens poderiam ter questionado Deus em sua onisciência, afinal de contas tinham muitos planos para o seu futuro e de repente todos os planos são interrompidos com o momento em que são levados em cativeiro. E todos os sonhos que eu tinha, Senhor, e tudo que eu tinha planejado para a minha vida, agora eu tenho que servir um rei pagão, é isso mesmo? Eles decidiram não questionar Deus em sua onisciência, simplesmente cooperar com Deus e se deixar serem usados por Deus para testemunhar do seu nome. Dizem alguns especialistas, alguns pesquisadores, que todo o conceito que as pessoas criam de cada um de nós é formado nos primeiros segundos de conversa. E aqueles jovens deixaram claro, nos primeiros segundos de conversa naquela corte, que eles só serviam a um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que não tinha negociação com eles, que eles seriam fiéis nas pequenas coisas e também seriam fiéis nas grandes. Quando eu olho para essa história, eu consigo enxergar jovens que entendem que eles têm um papel muito importante no momento da história que eles estavam vivendo. Eles entendiam que eles foram levantados por Deus para aquele momento da história. Durante muitos anos da minha vida, eu vivi no continente africano juntamente com meu pai, conforme meu esposo comentou com os meus pais, meu pai e minha mãe,
Meu pai é pastor e ele foi missionário na África durante mais de 19 anos, quase 20 anos. E eu fui para a África com apenas 2 anos. E algo me chamava muito a atenção no continente africano. Muitos países por onde eles passaram, eles não podiam pregar abertamente. Eles tinham que usar algumas formas não diretas de pregação, mais informais. E ali usavam um curso como deixar de fumar, curso de culinária vegetariana e tantos outros, e assim atraíam as pessoas e indiretamente as cativavam. E muitas dessas situações, eles tinham o apoio da Embaixada do Brasil. E os embaixadores sempre estavam presentes nesses eventos. E aí eu achava interessantíssimo, pequena ainda, olhava para aqueles embaixadores, para aqueles diplomatas, e falava assim, pai, mãe, por que o embaixador é sempre o mais elegante? Por que o embaixador sempre fala mais bonito? E aí o meu pai e minha mãe começaram a não ter respostas para me dar. Porque vocês sabem que tem aquela fase da infância para adolescente onde os porquês não têm fim. Aí você responde e a criança continua olhando para você dizendo, mas por quê? E aí você responde mais um pouco, e por quê? Aí até que os meus pais combinaram comigo, até que era educadinha, aí eles falaram assim, filha, no próximo encontro que a gente tiver, que o embaixador estiver junto, a gente vai deixar você fazer uma pergunta para eles. E em todos os encontros que a gente tiver, você fará uma pergunta, mais uma só, ok? E aí eu esperava ansiosamente pelos encontros com os embaixadores para poder fazer as minhas milhões de perguntas, mas controladamente, né? E aí eu lembro que comecei a ter respostas, pensa nos embaixadores, aqueles homens tão importantes, tentando me dar respostas simples, para que uma criança conseguisse entender direito internacional e diplomacia. E aí eles começavam a me responder aquelas perguntas super inteligentes, por que você sempre está de terno e gravata e sempre é o mais elegante? Porque quando eu vou escolher uma roupa, eu a escolho de forma a representar o meu país. Eles tentando me explicar. E aí eu comecei a ouvir respostas tão interessantes e eu comecei a formar o conceito do que era ser embaixador. E aí até que um dia eu ouvi uma frase muito interessante de um deles, que me disse assim, em outras palavras, querida, eu entendo que eu estou à extensão do meu país aonde quer que eu esteja. Eu sou um pedaço do meu país aonde quer que eu esteja. E aí eu comecei a entender exatamente o que Sadraque, Mesaque e Abidnego viviam. Eles entendiam que eles eram a extensão do reino dos céus, aonde quer que eles estivessem. Eles eram, de fato, embaixadores do reino dos céus. E nós somos embaixadores do reino dos céus. Então, quando a gente vai escolher uma roupa para vestir, a gente não a escolhe de forma simplesmente aleatória, a gente a escolhe de forma a representar o reino dos céus. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente não conversa baseado em egoísmo, a gente conversa baseado e pautado na linguagem do amor, que é a linguagem dos céus, porque afinal de contas nós somos a extensão do reino dos céus nessa terra. E quando nós entendemos esse conceito que nós somos embaixadores do reino dos céus, de fato nós vivemos na prática o texto que diz que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, nós vivemos para a honra e glória de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram fiéis no pouco, tiveram seus nomes trocados, mas mantiveram seu caráter inabalável. E quando tiveram a maior prova da sua vida, que se encontra relatada em Daniel no capítulo 3, diante daquela fornalha ardente, quando todos aqueles instrumentos foram tocados, aqueles jovens não pensaram 2 vezes. Aquela estátua representava adoração a um Deus que eles não reconheciam como sendo o Senhor de suas vidas. E eles jamais se prostrariam diante daquela estátua, independente das consequências de sua decisão. Então, quando todos os instrumentos foram tocados, todos se ajoelharam, exceto Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ao permanecerem em pé, aqueles jovens me ensinam uma primeira lição: quem escolhe a Jesus não tem medo de ser diferente. Ao escolhermos a Jesus, automaticamente temos que ser diferentes do mundo. Ao escolhermos a Jesus, automaticamente andamos na contramão do mundo. Temos que selecionar aquilo que escolhemos, porque somos embaixadores e representantes de Deus em tudo o que fizermos. As pessoas precisam olhar para a gente assim como toda aquela corte, milhares de pessoas olharam para Sadraque, Mesaque e Abidnego naquele dia impressionados. Porque quando nós estamos, apesar de fisicamente em um número reduzido, quando estamos com Cristo, nós nos tornamos a maioria. Foi exatamente isso que aconteceu com eles, apesar de serem só 3. Ao estarem com Cristo Jesus naquele dia, eles se tornaram a maioria e pregaram um sermão que atravessou os tempos, chegou até nós e é um dos maiores exemplos de fidelidade que nós temos na palavra de Deus.
Eu gosto muito do posicionamento daqueles jovens quando o rei Nabucodonosor decide dar uma segunda oportunidade a eles. Afinal de contas, Nabucodonosor já conhecia aqueles jovens. Eles já tinham explicado o significado do sonho, já tinham se destacado no momento em que tiveram diante deles a mesa farta do rei. E então Nabucodonosor provavelmente disse: não, mas são eles, eu não posso mandá-los diretamente para a fornalha ardente. Deixa eu dar uma segunda chance para esses jovens. Vou pedir que todos os instrumentos sejam tocados novamente. Vocês vão para a fornalha e está tudo certo. Esquece o que aconteceu aqui em um primeiro momento. Queridos, eu gosto da resposta deles. Leia junto comigo Daniel, capítulo 3, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Amém? Essa resposta desses jovens traz 2 pontos muito interessantes. O primeiro deles, eles não duvidavam do poder do Deus a quem eles serviam. Eles olharam nos olhos do rei naquele dia e disseram: rei, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o que é o mesmo desde ontem, de hoje e será para sempre, ele tem todo o poder nos céus e na terra, e uma fornalha ardente não é nada diante dele. Conheciam a extensão do poder de Deus. 2, eles continuam na resposta dizendo: mas saiba que se ainda assim hoje ele decidir não nos responder, nós não prestaremos culto ao seu Deus e nem adoraremos a estátua que o Senhor mandou fazer. Reconhecem o poder de Deus, mas também aceitam a soberania da vontade de Deus. Em outras palavras, ele pode, mas talvez hoje ele decida não agir dessa forma. Mas mesmo que ele decida não agir da forma como nós queremos, ainda assim nós o louvaremos, porque ele sempre sabe o que ele está fazendo. Ah, queridos, que fé impressionante! Eu gosto do posicionamento desses jovens, porque em outras palavras eles estão dizendo: rei, se Deus decidir ficar em silêncio na nossa vida ainda hoje, nós o louvaremos. Porque Deus, queridos, não merece louvor e adoração simplesmente por aquilo que Ele faz. Deus merece louvor e adoração incondicional por aquilo que Ele é. Muitas vezes a gente não consegue entender os planos de Deus. E provavelmente aqueles jovens, ao serem direcionados para a fornalha ardente, não entendiam. O que será que Deus quer fazer? Eu não estou entendendo nada, a gente vai morrer aqui mesmo? Nós somos fiéis. Mas eles confiavam, apesar de tudo, que Deus tinha o melhor para eles. Queridos, durante um certo tempo da nossa vida, uns 4 anos atrás, o silêncio de Deus começou a fazer um sentido muito diferente. E a gente começou a entender que Deus não tem só 3 tipos de respostas às nossas súplicas e às nossas indagações. Sim, se você, de repente, como eu, cresceu nessa igreja, você provavelmente ouviu dizer que diante daquilo que a gente pede, daquilo que a gente clama, Deus diz sim, Ele diz não, e Ele diz espere um pouco. Através da nossa experiência com Deus, através da leitura da palavra de Deus, meu esposo e eu, nós entendemos que Deus não tem só 3 tipos de respostas. Que Ele diz sim, Ele diz não, Ele diz espere um pouco, mas existem momentos na nossa vida em que Ele não nos diz nada. Existem momentos na nossa vida em que Ele fica em silêncio. E a grande pergunta é: o que nós decidimos fazer quando Deus fica em silêncio? Exercemos a fé ou viramos as costas para Ele? O louvamos independente do que vier dEle ou simplesmente não queremos mais ouvir a sua voz? Eu lembro que a primeira vez que eu sofri com o silêncio de Deus, eu tinha apenas 13 anos, e isso aconteceu na África ainda. Queridos, eu estudava na época em uma escola francesa, no Congo, Brazzaville, um país muito legal de se morar, um país com uma estrutura interessante, e ali nós estávamos muito felizes, se não fosse um problema. Na escola em que eu estudava, por uma questão pedagógica, uma questão de desempenho, os diretores e o conselho decidiam que nós não teríamos aula na quinta-feira, mas teríamos aula no sábado.
E aí eu ficava sofrendo com aquilo, muito, inclusive, porque era a única escola do país reconhecida de forma internacional, então a única escola onde eu poderia estudar. E aí eu, obviamente, não ia para as aulas aos sábados, mas começou a se tornar muito difícil, porque os professores não queriam mais facilitar aquilo. E com frequência olhavam para mim e diziam, prova no próximo sábado. Até que o diretor chamou meu pai e minha mãe e disseram assim, olha, sua filha infelizmente vai ser expulsa da escola porque não tem condições. E aí eu comecei a sofrer com o silêncio de Deus, porque todos os dias eu me ajoelhava ao lado da minha cama e orava assim, Senhor, é tão simples, você não está entendendo. Todas as pessoas do universo que eu conheço estudam uma semana inteira e têm um final de semana livre. Então eu só estou te pedindo uma coisa, muda o dia da aula, toca no coração do conselho, para que a gente tenha aula uma semana inteira e fique livre no sábado. Simples assim. Queridos, Deus nunca respondeu a essa minha oração. Família inteira orando. Eu com uma fé genuína, clamando e pedindo, e Deus não disse nada. Deus não disse nada exatamente porque em uma quinta-feira eu acordei mais tarde, porque era dia de folga, aos sons de bombas, tiros, mísseis e tudo que vocês podem imaginar. Não demorou muito para que a gente percebesse, naquele dia 4 de junho de 1998, que nós estávamos no meio de uma guerra civil. E que um golpe de Estado havia sido dado naquela madrugada, naquele país. Queridos, todas as palavras que eu vier a usar aqui para fazer com que você entenda o que é viver no meio de uma guerra não serão suficientes. O pavor, a cada bomba que caía, a nossa casa tremia com intensidade. E para ajudar, só que não, nós morávamos numa região da cidade onde outros ministros do governo também moravam. Então era um ótimo lugar para se morar em época de paz e péssimo para se morar em época de golpe de Estado. Todas as bombas dos rebeldes que haviam invadido a cidade estavam na direção da minha casa. E ali nós ficamos trancados naquela casa na quinta, na sexta, no sábado. O desgaste físico e emocional se tornou tão grande que nós não conseguíamos comer mais. E aí os meus pais, quando chegou o sábado, devido ao toque de recolher, falta de energia e tantas outras coisas que acontecem em um primeiro momento da guerra, meus pais decidiram ir até o nosso vizinho da esquerda, que era o ministro da Agricultura daquele país, e nós éramos amigos deles, principalmente meu irmão e eu. E aí, quando os meus pais chegaram na casa dele, olharam para ele e disseram assim, ministro, a gente precisa de uma ajuda. A gente precisa que você nos empreste um dos seus carros oficiais com alguns militares para que nos escoltem até um lugar mais seguro. Porque a gente não pode andar com o nosso carro pela rua, você sabe disso. E o ministro olhou para os meus pais naquele dia e disse assim, pastor, não tem problema. Eu empresto um carro, vou mandar 2 militares, alguém para escoltar você, está tudo certo. Eu só preciso que você entenda uma coisa, você vai estar andando pelas ruas dessa cidade em um carro oficial. Se você se deparar com um grupo de rebeldes, eles vão abater o carro imediatamente e depois eles vão querer descobrir quem estava dentro. Mas o senhor orou antes de vir aqui, não orou, pastor? Meu pai disse, oramos, e era a única alternativa. A gente entrou naquele carro, olhamos para a nossa casa pela última vez, com todas as coisas que tínhamos dentro, deixamos tudo para trás e começamos a percorrer as ruas de Brazzaville. Nunca mais vimos aquela casa, e um parênteses aqui na história, alguns dias depois recebemos a notícia que de fato ela foi pilhada. E aquele dia, ao percorrer as ruas de Brazzaville, foi muito difícil ver as mulheres africanas, como costumeiramente as vemos, com as crianças amarradas nas costas. Só que a cena era de pavor, tentavam se salvar os seus filhos, pessoas feridas, e nós clamávamos por nós e por aquela nação. Deus nos levou em paz e em segurança até a sede da Organização Mundial da Saúde, OMS, onde uma das nossas irmãs era vice-presidente para todo o continente africano. A casa dela ficava aproximadamente uns 25 quilômetros do centro da cidade. Chegamos ali e nos sentimos um pouco mais seguros. Pensamos assim, Deus começou a agir, Deus começou a fazer um grande milagre, vamos ficar bem. Só que algumas horas depois recebemos a notícia que um dos objetivos dos rebeldes era invadir a sede da OMS, porque assim eles chamariam a atenção da imprensa internacional. E aí a gente começou a correr contra o tempo, clamar, pedir, Senhor, nos tira desse país, é o melhor que o Senhor tem para fazer, a gente não aguenta mais ficar aqui. E nós tínhamos 2 alternativas, aguardar que os militares franceses em missão diplomática nos retirassem do país, ou então fugir do país de forma clandestina. Obviamente, a primeira opção é a mais segura, certo? Então, nós oramos e pedimos para que nós fôssemos contemplados no grupo de pessoas que iriam ser retirados do país. Só que as coisas não seguiram exatamente esse rumo, porque descobrimos que uma das vizinhas da irmã Naomi
era francesa e tinha uma ordem para a retirada das pessoas. Eles retirariam primeiramente os franceses e demais europeus, americanos e na sequência as demais nacionalidades. E aí a gente descobriu que essa vizinha da irmã Naomi era francesa, estava grávida, haviam se passado 5 dias da data prevista para o nascimento do bebê dela, e os militares disseram para ela que o caso dela não era grave. Aí a gente começou a pensar, se o caso dessa senhora não é grave, o nosso não vai ser grave nunca. Vamos tentar seguir a segunda opção. A segunda opção, fugir atravessando o rio Congo, o segundo maior rio do mundo em volume de água, numa canoa a remo, no meio de uma guerra, de forma clandestina, porque todas as fronteiras do país estavam fechadas. Uma verdadeira loucura. E aí a gente fez o que todo filho de Deus faz quando ele se depara com um grande desafio. Nos ajoelhamos e oramos. Pedimos a Deus, Senhor, nos mostre se essa é a sua vontade. Nos mostre se nós podemos ir. E, queridos, eu consigo me lembrar exatamente deste dia em que nós nos ajoelhamos ao redor da cama de casal que tinha no quarto que a irmã Naomi disponibilizou para que dormíssemos. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, clamando e pedindo a Deus, e Deus começou a nos dar aquela paz que excede todo o entendimento. Ele se manifestava verdadeiramente e mostrava, vocês podem ir. Só que existem momentos na nossa vida em que a gente não fica feliz com sinais sutis de Deus. Só a paz não é o suficiente, né? A gente está tão desconfiado e com tanto medo que a gente quer um pouco mais. E nesse dia foi exatamente isso que aconteceu. Meu pai, que é um homem de muita fé, até ele estava um pouco nervoso esse dia. E aí ele decidiu fazer algo interessante. Ele decidiu pedir naquele dia para Deus, para nos responder através de um sinal em sua palavra. E eu quero dizer para você que nem sempre Deus responde dessa forma, tudo bem? Para que você não diga depois que eu falei que é só a gente abrir a Bíblia e Deus diz o que a gente tem que fazer. Não. Nesse dia, em sua eterna misericórdia, e observando o nosso desespero, Deus decidiu nos responder daquela forma. Meu pai disse, gente, eu vou abrir a Bíblia e Deus vai falar com a gente. Deus vai falar o que a gente tem que fazer. Meu pai abriu a Bíblia, exatamente em Isaías 43, onde a palavra de Deus diz, não temas, quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Resposta mais óbvia do que essa Deus não poderia nos dar. Ele desceu em pessoa e disse, vai, pode ir que eu vou estar com vocês. E no dia seguinte, antes da gente chegar às margens do rio, mais uma vez nós oramos e Deus foi nos dando aquela paz. Conseguimos chegar com muita dificuldade até as margens do rio Congo, não era um local comum de travessia, então descemos por lugares muito íngremes, com muita dificuldade chegamos, olhamos para aquele rio. Queridos, naquele dia, o rio estava tão agitado e profundo quanto sempre foi, a canoa tão frágil quanto em todos os outros dias, a guerra intensa, e nos dava medo, sim, mas os anjos do Senhor acamparam ao nosso redor, e nós atravessamos aquele rio em paz e em segurança. Hoje eu tenho a oportunidade de olhar para você e dizer que Isaías 43 não traz simplesmente frases poéticas, porque eu e a minha família passamos pelas águas e Deus esteve conosco. Você serve um Deus muito poderoso. Eu sirvo um Deus muito poderoso. E como disse Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus a quem nós servimos pode todas as coisas. Eu comecei dizendo para você que eu clamava muito a Deus para que Ele me respondesse, e Ele decidiu não fazê-lo naquele dia. Decidiu não mudar o dia da aula. Sim, Ele o fez pensando unicamente na minha felicidade. Ele ficou em silêncio em um período da minha vida para me beneficiar. Porque, infelizmente, muitas outras escolas que tinham aula na quinta-feira foram atacadas, invadidas, crianças sequestradas. E pela misericórdia de Deus, Ele não atendeu a minha oração. Eu não tive aula naquela quinta-feira e eu estava em casa juntamente com os meus pais e fui salva daquela guerra em paz e em segurança. Quero dizer para você nessa noite, para a gente encerrar esse momento de louvor e adoração a Deus, que por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, e por mais que você esteja sofrendo com o silêncio de Deus na sua vida, Deus sabe o que Ele está fazendo. Quem escreve a história da sua vida é um roteirista por excelência. E por mais que Ele esteja escrevendo um capítulo um pouco turbulento nesse momento da sua vida, ou te permitindo passar por um capítulo turbulento neste momento da sua vida, espere com fé. Exerça a fé enquanto Ele o faz, porque quando você virar a página, você chegará no último capítulo e você verá que Ele escreve
um final de felicidade, um final feliz, um final de salvação para cada um de nós. Deus pensa sim na nossa felicidade presente, mas muito mais do que na nossa felicidade presente, Ele pensa na nossa felicidade futura e eterna. Ele faz com que tudo contribua para o bem, como diz a palavra de Deus em Romanos no capítulo 8. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o verso continua: daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, tudo nessa vida vai contribuir para a sua felicidade, mas mais do que isso, vai contribuir para o seu chamado e para a sua salvação. Então, por mais difícil que seja o momento em que você está vivendo, o nosso desafio para você nessa noite é que você confie nesse Deus. Você acredite que Ele certamente fará o melhor com o pior momento da sua vida. Ele sabe e sempre sabe o que Ele está fazendo. E por mais difícil que pareça, partindo do pressuposto que nós servimos um Deus de amor, até mesmo o seu silêncio serve para nos abençoar. Nós fomos abençoados pelo silêncio de Deus. E por conta desse silêncio, à base de lágrimas, o Jonatas compôs a música que nós vamos compartilhar com você agora, que fala que o silêncio de Deus pode ser um favor, que fala que o silêncio de Deus pode te abençoar, que ainda que a figueira não floresça e ainda que não haja frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta, louve a este Deus e alegre-se no Deus da sua salvação, porque Ele está escrevendo uma história com final feliz para você. Se você leu esse livro até o fim, você certamente sabe que nós vencemos no final. A nossa vitória está garantida. Então, por mais difícil que pareça hoje, exerça fé, busque a esse Deus e Ele certamente renovará as tuas forças até o dia da sua grande volta. Que ao cantarmos essa música, você faça a sua oração de entrega, onde você entrega 100% da sua vida nas mãos de Deus. Não 99, não 99,9, Senhor, eu entrego, mas isso aqui eu ressalvo. Não, entrega tudo, deixa Ele dirigir. E você vai se surpreender pelos caminhos pelos quais Ele vai te guiar. Mas Ellen White diz que se nós pudéssemos, como Deus, ver o fim da história desde o princípio, nós certamente preferiríamos a forma como Ele nos tem guiado.